primeiro, professora pesou, né? Professora não, aprendiz, né? Assim como vocês, né? Também estou nesse processo de conhecimento, e a ideia é trazer aquilo que eu já absorvi, né? Dentro do meu entendimento. Então, são verdades, né? Apenas são coletâneas, né? Daquilo que eu já entendo um pouco, que eu já trouxe para mim, e eu espero que vocês façam o mesmo aí na trajetória, né? Ouça, pesquise e formulem as suas ideias, né? Aí, não é ninguém aqui está trazendo a verdade. Pensando que nós somos a obra-prima do Criador, né? Como foi dito aqui, o Criador é muito sábio, e no amor dele, ele nos deu a oportunidade de sempre estar revendo situações onde a gente não aprendeu, né? Então, entre os nossos acertos, os nossos erros, a gente sempre tem essa oportunidade de estar voltando para o nosso aprendizado. E a gente faz isso através do quê? Da reencarnação, né? Então, é aí que está realmente a bondade divina de nos dar essa oportunidade de estar sempre revisitando aquilo que a gente ainda não conseguiu aprender. E a gente viu isso, né? Reencarnação como um processo educativo, né? E hoje a gente vai falar do processamento da reencarnação. Como se processa esse nosso retorno, né, ao mundo material, né? Como a gente vai planejando isso, como o nosso corpo é concebido, como o lugar que nós ocupamos, né, a família que nós nascemos, como isso se processa, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Meu nome é Tânia, para quem não me conhece, eu faço parte da equipe do Básico, eu trabalho na terça-feira, e é um prazer estar aqui com vocês hoje, tá bom? Então, vamos fazer uma aula participativa. A gente conversando, vocês vão colocando as dúvidas. Deixa eu ver como é que pilota isso aqui. Pronto. O objetivo geral da nossa aula hoje é explicar o processo da reencarnação como um fato biológico, natural, inerente aos seres vivos e que varia de acordo com o nível de evolução de cada um. Os nossos objetivos específicos: perceber de forma lógica como se processa a reencarnação e suas particularidades. Perceber que o processo reencarnatório requer alterações no corpo espiritual, no nosso perispírito, né? Compreender o momento de ligação do espírito com o corpo físico e entender que a reencarnação é um processo biológico e que se dá de forma mecânica, certo? Então, esses são os nossos... É objetivo para caramba, né? Para a gente alcançar aí em 2 horas. Mas esses são os nossos conteúdos para a gente poder chegar a esses objetivos. Então, a gente vai ver um pouquinho a aproximação aos futuros pais, a idealização do futuro organismo, prostração de forças, solidariedade de amigos durante esse processo também, o nascimento, término da reencarnação, redução perispiritual, levantamento de dificuldades orgânicas, é coisa, viu? Modelagem do feto, ligação energética entre corpo espiritual e corpo físico, momento da ligação, transformação no corpo astral, influências do nível de evolução do espírito, influências do pensamento do reencarnante, e não há uma reencarnação igual a outra. Acho que uma meia-noite a gente termina, né? Será que a gente dá conta? Uma meia-noite eu estou aqui, eu não tenho problema, não tenho pressa. Ok? Então, vamos começar? Vamos lá? Pronto. Só relembrando aqui, né? A gente já estudou reencarnação e ciência, né? Então, a gente que tinha como objetivo demonstrar, através de provas científicas, que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução se processa através dela. Aí vocês viram os estudos, né? Que já existe a respeito disso, né? Foram trazidos provas de reencarnação através de depoimentos, né? De crianças, por exemplo, que se lembravam de suas vidas passadas, viram marcas de nascenças que foram provocadas por traumas na outra, né?
numa encarnação anterior ou encarnações anteriores. E aí a gente fez esse estudo todo baseado muito em pesquisas de cientistas. E reencarnação como processo educativo tem como objetivo demonstrar que, invariavelmente, os acontecimentos do cotidiano fazem parte de um processo educativo como vistas a nossa evolução. E nessa aula se viu muito tirar a questão da punição, da culpa. Eu vim aqui para pagar, eu vim aqui para resgatar. Então, o tempo inteiro a gente está falando que a reencarnação é uma oportunidade de aprendizado. E sempre uma oportunidade de a gente poder fazer diferente aquilo que a gente não aprendeu ainda, né? Tantas quantas forem necessárias, ok? Pronto, então a gente entra agora, né, no nosso tema. Vamos relembrar aqui um pouquinho o nosso ciclo de aprendizado. Pensando do ponto de vista, desde lá, que fomos criados como princípio espiritual, até encarnarmos, né, até nos tornarmos espíritos, né, de termos consciência de nós mesmos, estarmos já habilitados a, dizer assim, pilotar um corpo humano, né? Nós temos uma caminhada, uma trajetória. Aí, no momento em que você encarna nesse corpo, no reino nominal, você vai ter um ciclo de aprendizado aí, né? Vocês já viram isso, mas vamos só repassar. Então, lá, a evolução do princípio espiritual, que passa pelos reinos mineral, reino vegetal e animal. A gente viu isso em evolução, né? Que o princípio espiritual vai se apropriando, né? Vai estagiando nesses reinos, se apropriando da matéria e adquirindo o seu aprendizado. Então, ele vai pelo reino mineral, vai pelo vegetal, o animal, até chegar aqui no nominal. Quando ele chega no nominal, ele já tem uma consciência, ele já tem condições de encarnar em um corpo humano e viver essa experiência. Ele já evoluiu a ponto tal, o psiquismo dele já se formulou a ponto tal de ter consciência dele enquanto ser, né? Ter consciência da sua individualidade, e ele passa, então, nesse ciclo. Ele encarna, e vai reencarnando depois, e vai ter as suas vidas de relações, as suas relações aqui, nessa experiência nossa. Então, desde o nascimento, o aprendizado, o desenvolvimento escolar, as relações com os amigos, com família, com os amores, com o trabalho, a relação que você tem com uma sociedade, tudo faz parte do aprendizado do espírito. Então, ele vai viver essas experiências, né, até a morte do corpo físico, a morte desse personagem que ele formulou para poder passar pelas suas experiências. Morre o corpo físico, há o desenlace, né, a libertação total do espírito, e ele vai viver agora a experiência no plano espiritual, fora do corpo físico, né? Então, ele volta, tem necessidade, vai ter um tempo lá também, onde ele não fica parado, ele continua o aprendizado dele, com uma outra percepção, com uma outra consciência, já trazendo as suas experiências da encarnação anterior, né? E vai ser feita a análise. Tem necessidade ainda desse espírito viver essas experiências da matéria? Porque existem experiências que só a matéria, né? Lá no processo educativo a gente viu isso, só a matéria pode trazer para nós, né, essa troca. Tem necessidade, ele reencarna e volta nesse ciclo de relações na vida, né? Encarnada, morte do corpo físico, retorno à vida espiritual, aprendizado, reencarna, enquanto for necessário, né? Então, se sim, ele continua o processo de reencarnação. E se não? O que vocês acham? Se ele não precisar mais encarnar no mundo material, fica no outro plano mais evoluído, mas ele fica fazendo o que lá no outro plano evoluído, mais evoluído? Boa pergunta. Boa pergunta. Continua aprendendo. Exatamente, continua aprendendo. Então, é um eterno aprendizado, né? Se ele não precisa, ele continua evolução no plano espiritual ou em outros mundos. Se a gente parar para pensar, né?
o universo, o que nosso Criador, quando nos fez enquanto princípio espirituais, né, também criou para a gente, também criou um universo de possibilidades. Né? Nós estamos vivendo essa experiência encarnados aqui neste orbe, no planeta Terra. E quando a Terra não tiver mais nada para oferecer de aprendizado para o espírito que eu sou, eu vou para onde? Eu vou para outros mundos. Né? O próprio Espiritismo fala da pluralidade dos mundos habitados. Né? O universo é pleno, é habitado, com espíritos de diversos níveis evolutivos, de diversas formas. Né? Eu nunca imaginei, mesmo sem estudar Espiritismo, nunca pensei que no universo só a vida, né, essa dinâmica de vida existisse só aqui. Né? Não teria nem muita lógica. Né? Se a gente para pensar, tanto espaço para apenas um local ser privilegiado de ter vida, né, de ter toda essa dinâmica. Então, o universo é o nosso grande jardim, né, nosso grande quintal, onde a gente vai poder aprender muito. Então, a gente continua com o nosso aprendizado, né, porque a gente está sempre numa construção eterna, em busca do conhecimento, da nossa felicidade. Né? Então, o espírito continua aprendendo e evoluindo em outras esferas espirituais, em outros orbes, outros sistemas solares. Né? Então, a gente tem aí uma caminhada grande. Aí, do livro de vocês, eu destaquei essa frase de Adenauer, que o processamento da reencarnação se dá através da fecundação biológica, que possibilita a união do espírito ao corpo físico, visando uma nova existência. É um processo natural a que está sujeito o ser humano quando, sob certas condições, encontra-se desencarnado. Alguém tem dúvida que a forma dos espíritos encarnarem aqui na Terra é via biológica? Não. Então, a reencarnação de um espírito tem um fator biológico. Né? Nós produzimos os nossos corpos esses que vão servir de morada para esses espíritos que vão encarnar. Certo? Então, esse processo, ele fala, é um processo natural. O nosso corpo já é preparado, a mulher já é preparada para gerar uma vida. Os homens são preparados para ser os semeadores dessa vida também. Então, é isso que ele fala, é natural. E que, sobre certas condições, quando ele encontra desencarnado, porque esse processo ele começa já lá. Né? Aliás, esse processo é um ciclo contínuo. Né? Em todas essas possibilidades nossas de reencarnar e desencarnar, né? Esse processo contínuo é que vai gerando essas nossas condições, né? Aonde a gente vai reencarnar, com quem a gente vai reencarnar, que vida que a gente vai ter, ok? Deixa eu só abrir aqui rapidinho, ver se eu consigo. Okay, pode fazer a gentileza para mim? Não dá. Obrigada. Vamos ver aqui. Muito obrigada, viu? Seu nome? Leandro, obrigada pela gentileza. Alguém lê essa frase para mim? Quem se habilita? O processo reencarnatório ocorre de forma natural. Leis automáticas atuam no processo de forma a possibilitar a reencarnação sem necessariamente a atuação de qualquer agente externo. O organismo humano está preparado para, ocorrendo a fecundação, receber um espírito reencarnante. Ele, por si só, através de seu perispírito, será agente das mudanças necessárias a seu progresso, durante o processo de divisão celular. Beleza. Pode falar. Eu nunca tinha parado para pensar no que você acabou de me dizer agora há pouco, e eu fiquei um pouco impressionada com tudo isso. É bom? O momento em que você diz, né, o corpo da mulher está preparado, né, para gerar, né, para manter essa vida, né, a partir do momento em que existe uma fecundação. Imagina a quantidade de energia espiritual que existe nesse exato momento. Porque, segundo Adenauer, pelo menos numa das vezes uma única vez, na verdade, que eu tive a oportunidade de ouvir falando a respeito disso, ele disse,
no momento da nidação, não é isso? A palavra correta, que seria o momento em que o espírito Se liga ao corpo. se liga àquele corpinho ali, né, que está Tá sendo formado. Mas, mesmo assim, então, quer dizer, o momento em que tudo acontece de fato é o momento em que dois corpos completamente separados, distintos, conseguem fazer uma união e, a partir daí, tudo acontece. tudo acontece. Quer dizer, Exatamente. alguém que está lá na fila, já esperando, opa, Tá é lá a na minha fila vez. louco para vir, ó. Tô indo, vou. Aí a gente vai falar dessa, a gente está falando dessa fila. Essa fila é grande, viu, gente? E se não cuidar, a fila anda, você fica para trás. Agora, eu queria até comentar sobre essa fila, que eu me lembro da minha filha pequenininha, né, assim, com 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, me dizendo isso. E ela, inclusive, a babá, na época, estava junto com a gente, ela estava tomando banho, ela falou assim, minha mãe, você sabia que eu escolhi você? Ai, que bacana. Eu disse, mas como assim? Escolheu aonde? Tinham várias mães, mas eu queria você. Então, eu tive que esperar muito tempo. E aí eu falei assim, mas você sabia que você ia ter que passar por tudo isso? Sua mãe trabalha, sua mãe vai para lá, vem para cá, né? Quem cuida de você é a Carlinha e não sei. Eu sabia de tudo isso, mas eu queria você. Eu esperei muito tempo por isso. Segura isso que você está Ideia falando. do que é isso? Segura isso, porque isso vai ser bem legal, porque tem um slide que a gente está falando justamente a aproximação fluídica dos pais, e aí vai explicar um pouquinho isso. Viu? Pode. Eu queria acrescentar só uma coisa. Nesse processo de fecundação biológica, quando o espírito em si se aproxima do espírito dos pais, da mãe em si, para se acoplar, ficar junto por um tempo, eu acho que eu li no livro Missionários da Luz, de André Luiz. Existe a escolha, por exemplo, vou escolher o fenótipo tal para vir de uma forma tal, de acordo com o processo reencarnatório que por exemplo, com 20 anos de idade eu vou desenvolver uma doença tal por causa de um karma, de uma vida passada. Eu queria entender um pouco mais disso. A gente vai citar isso nessa... Vai. Vocês dois guardem as duas, né? Porque vocês estão afiados, viu? Vou ficar ligada aqui, porque senão vou ficar para trás. Já complementando aí, pelo que eu vi, a gente reencarna em proximidades, né? Com afeto, né? E pelo que eu vi, acho que foi o Adenauer que falou que o único lugar que está com uma vaga assim para reencarnar sem ser por afeto é na África. Mas reencarnar como assim? Não, porque a fila é grande para da reencarnação, sim. que ele falou, né? Que é um dos lugares vagos, até porque a gente até entende por quê. Né? O pessoal não está querendo muito ir para lá. Mas a gente brinca assim, mas tudo tem uma lógica realmente. Né? Tem a lógica da escolha, tem a lógica de você poder modificar o seu corpo. A gente vai falar aqui um pouquinho, tá bom? E ele meio que coloca aí já, porque o próprio perispírito nosso é um agente de modificação no momento dessa divisão celular, no momento em que o corpo está se formando. O perispírito nosso perispírito está lá se acoplando ali, né? E servindo como um molde. A gente vai ver isso aqui na frente, tá bom? Essa primeira parte, mas é mais... Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre essas fases da reencarnação. Não existe duas reencarnações iguais, mas podemos didaticamente separar em fases. Vocês concordam comigo que uma reencarnação não é igual a outra? Nem a nossa própria reencarnação, o espírito que eu sou que reencarna, e nem a nossa reencarnação em relação à outra. Por quê? Olha o microfone, vamos lá. Não é isso. Evoluiu. Pela evolução que cada... Isso? Que cada corpo, cada personagem precisa ter. Não, mas falei, era só isso. Era evolução. Porque eu já evoluí, eu já aprendi, eu já tive experiências diferentes. Quer dizer, eu acordo de manhã, quando eu vou dormir, eu já não sou mais uma pessoa. Numa experiência de um dia, que dirá que sai de uma encarnação ou de várias reencarnações. Sim. Pela própria lógica, né? Hoje eu dormi, se eu fui para o plano espiritual, eu já aprendi coisas novas. Sim. Já amanheci, já é uma pessoa diferente, por Sim. lógica. Então, essa lógica se aplica também para vidas sucessivas. Sim.
É o que eu ia comentar. Se a gente repetisse uma nova encarnação nas mesmas condições, ou ia ser fácil demais, ou ia ser muito ruim, né? Você pode até reencarnar em outra, na mesma situação, vivendo as mesmas experiências, mas mesmo assim, a sua percepção já não vai ser a mesma da anterior. Você já vai estar diferente. Então, a sua ótica, a forma que você vai ver já é diferente, né? Então, também não é igual a de uma outra pessoa que pode estar vivendo. Bom, exemplo, na mesma família reencarnam 2 irmãos com o meu pai, mesma mãe, com a mesma educação, mesma escola, mas são 2 pessoas diferentes, porque têm experiências diferentes e já trazem lá das suas vidas experiências diferentes. Então, não tem como ela vivenciar a mesma experiência e ter a mesma percepção que eu tenho. Né? E como a gente está aprendendo, né? A gente só evolui, a gente não regride. Então, a cada dia, a gente aprende, evoluímos, e a gente também não pode até vir a estacionar, mas não regredir. Você pode até ficar um pouquinho mais lento, mas mesmo na sua lentidão, algo você vai absorver. Não tem como a gente passar pela vida sem levar algo. Não tem. Viu? Pronto, vamos avançar aqui um pouquinho. Então, quais são essas fases? Que a gente quer dizer, é dividida didaticamente a nível de estudo. Né? Nada é sempre assim, é dessa forma, mas a gente dividiu assim. Primeira fase, de um planejamento reencarnatório. Segunda fase, contato fluídico com os pais. A gente vai conversar o que você falou aí. Terceira fase, ligação do espírito à matéria. Que momento isso acontece, como acontece. Aí entra um pouquinho essa questão das modificações que... Seu nome é? Luiz. Eu vou perguntar até o final da aula, porque eu não gravo, viu? Não gravo. Quarta fase é a formação do feto. E a quinta fase é a adaptação à vida, aquele tal, nasci. E aí? Meu processo reencarnatório finaliza quando eu nasço? Será? Então, a gente vai ver ali na frente, uma por uma, tá bom? O objetivo de planejar a reencarnação é de proporcionar a cada espírito os meios necessários ao seu adiantamento emocional, intelectual e moral. Alguém tem dúvida quando a gente consegue planejar, aquela pessoa que é planejada, que estrutura tudo, que segue seu passo a passo, ela parece que passa mais tranquilo, né, na vida, seja na vida profissional, seja na vida financeira, na vida pessoal. Planejamento é tudo. Você tem um objetivo, sabe o caminho que você vai trilhar e onde você quer chegar. Se você não planeja, você sai dando tiro para todo lado, né? Vai aprender, mas vai aprender com muito mais dificuldade. Né? Então, o objetivo do planejamento é isso, nos dar este norte. Tânia, tudo é tão planejadinho. Esse é o mundo de Alice. Né? A gente sabe que não é tudo tão planejadinho assim. Né? Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Vou falar um pouquinho do planejamento da reencarnação. Em geral, as reencarnações são planejadas com antecipação. Eu não digo nem geral. Né? A gente continua colocando, eu acho que a maioria não tem tanto planejamento assim, porque o planejar a reencarnação e você poder planejar essa reencarnação junto depende muito aonde você anda com o seu processo evolutivo, de aprendizado, de aquisição de habilidades, de conhecimento, né, sobre as próprias leis de Deus, né, essas leis naturais, divinas, né, que estão aí permeando a vida da gente. A gente vai ter um bloco só sobre leis de Deus, que a gente vai falar sobre sociedade, progresso, trabalho, né, natureza. Então, até onde o entendimento do que é a própria reencarnação e de qual é a sua real necessidade. Né? Então, é muito isso. O tempo de preparo desse planejamento vai ser proporcional às necessidades educativas do espírito. Quanto tempo eu levo para reencarnar? Não tem tempo certo. Eu posso reencarnar com 20 anos, com 10 anos, com 30 anos, com 100 anos, com 200 anos, 300 anos. Isso aí não tem um tempo certo. Falam, em média, né, que seria em torno de 80 anos, 70, por aí, você está vindo mais ou menos nesse ciclo.
mas não é uma regra. Não é uma regra. Este planejamento pode ser elaborado pelo próprio espírito, dependendo do seu nível evolutivo. Do contrário, poderá ser delegado a espíritos mais esclarecidos ou então vir compulsoriamente mesmo, tipo assim, vai. Sabe? Surgiu uma oportunidade daquele, está lá na fila, desesperado, não tem muito planejamento, não tem muita consciência, né? E vai. Foi compulsório, viu? Atraído, chamado. Ficou parecendo assim, esqueci a caderneta. Para aí, vou correndo. Eu esqueci o caderno em Mas, casa. gente, no mundo espiritual é tudo igualzinho, não tem nada muito diferente, não, viu? É só uma dúvida. Na palestra de sexta-feira passada, eu até fiquei com isso na cabeça e depois esqueci de perguntar, Fernando. Tomara que eu consiga responder, senão eu vou perguntar para ele. Eu nunca li o livro Nosso Lar, só vi o filme. E ele citou uma parte que no filme não tem, eu não sabia. Falando que a mãe de André Luiz... André Luiz perguntou pelo pai. E aí ela falou que o pai estava num processo muito abaixo, né? Sim. E aí ele perguntou se não teria como ajudar. Ela falou que não, mas que ela iria reencarnar para encontrar com ele. Inclusive, as duas mulheres que ele ficou lá no umbral, né, se juntou, iam ser filhas deles. Mas se ele estava tão abaixo assim, como é que essa reencarnação... Bom, independente do grau evolutivo, você vai reencarnar. Se você já está numa esfera superior, ou numa esfera acima um pouquinho, né, vibratória, diferente, no plano espiritual, onde você já está um pouco mais evoluído, mais sabido um pouquinho, e você vai ter, mas você ainda vai ter necessidade de reencarnar, você vai reencarnar aqui mesmo, nesse óbvio, porque se você está aqui nessas esferas do nosso planeta, nas esferas espirituais do nosso planeta, você vai reencarnar aqui. A sua experiência é aqui, no orbe Terra. Se tem alguém que está muito abaixo, que ainda está... Aquele espírito que o aprendizado está mais difícil, ainda está muito denso, vibra ainda em baixa frequência, né, com seus sentimentos, com suas atitudes, ele também vai reencarnar e vai reencarnar aqui. Certo? Não, mas ele desencarnou, no momento em que ele encarnou, ele está no plano espiritual, numa esfera mais densa. Então demorou, mas ele foi. Mas ele está lá, não. Todo mundo vai desencarnar e vai para alguma esfera espiritual que esteja de acordo já com o seu grau evolutivo. Todos. E todos vamos voltar para essa experiência aqui. Ok? Então, ela se ofereceu para reencarnar. Ela não precisaria, se eu não me engano, faz tempo que eu vi, ela não precisaria, pelo menos naquele período, reencarnar, e ela resolve vir para poder ajudar eles. Então, ela vem como se fosse com uma tarefinha dela, o compromisso dela de ajudar essa pessoa, né? de essas pessoas que estavam precisando, já que ela poderia ser, vamos dizer assim, esse pontinho de luz aí para ajudar as pessoas a darem um salto um pouquinho, né? Sair dessa vibração. Então, é possível. Você não precisar. Vocês acham que Jesus precisava ter reencarnado? Ele fez isso porque ele tinha um propósito, né? Ele tinha uma missão aqui que era elucidar um pouquinho a humanidade, mostrar que existia algo além, né? Trazer para a gente essa parte espiritual. Bom, o planejamento da reencarnação, a gente dividiu aí, são 3 projetos. Um é o projeto biológico. Se eu preciso do corpo para reencarnar, viver essa experiência, eu vou planejar meu corpo. O que seria planejar esse corpo? Altura, cor de pele, olhos, cabelo, estética. Você vai fazer esse planejamento, mas é claro que você tem aí uma questão genética. Seus pais, né? O perispírito pode ter uma influência? Pode. Fazer essas alterações? Pode, mas vai ter a carga genética, porque, afinal, é um corpo biológico, né? Sistemas internos, então, sistema endócrino, cardíaco, muscular, respiratório, e muitas vezes vem alguma doença planejada, porque é necessário para este espírito passar por aquela experiência. Não como castigo, não é isso, mas para ele entender o que é aquela experiência, né? Então, aí vem o corpo biológico. Alguma coisa? Projeto social. Qual é a família que eu vou reencarnar?
né, o meio socioeconômico e cultural, né? Eu vou vir numa família com poucas posses, muitas posses, né? Porque às vezes a minha experiência é aprender a viver com menos dinheiro. Às vezes a minha experiência é saber como eu vou lidar tendo dinheiro, né? Qual o meio cultural? Eu vou ser uma pessoa que vou ter oportunidades de uma faculdade, de estudo, como vai ser, né? Ou não, eu vou ser uma pessoa que vai ter uma dificuldade. Então, essa questão. Quais as minhas tendências? Né? O espírito, ao longo das suas encarnações, né, pelas suas atitudes, né, pensamentos, como ele conduz a sua vida, ele vai desenvolvendo tendências que vão ficando ali, ó, armazenadas ali no, vamos dizer, na mente, né? E essas tendências vão nos acompanhando. Então, um exemplo prático. Eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade de lidar com dinheiro. Eu não consigo juntar dinheiro. Eu ganho dinheiro, na mesma hora que eu ganhei, eu gasto. Né? Então, eu não sei lidar com essa esfera. E eu venho sucessivas encarnações sempre com esse perfil. Eu crio uma tendência, né, a não saber lidar com esse dinheiro. Né? Às vezes, eu crio uma tendência, dependendo dos meus maus hábitos, a desenvolver determinadas doenças, que, às vezes, podem se repetir, né, em outras encarnações, porque já é uma tendência, né, e o corpo passa a ter predisposições para determinadas situações, né, ou para adquirir essa doença. Né? Oi. Seria... Não tá Chega mais para frente aqui, que ele está todo torto. Não está indo. Não, ele está ligado para ele. Está muito baixo aqui. Seria isso uma reminiscência registrada no perispírito? Uma reminiscência de hábitos? Sim. Sim, são hábitos que você vai adquirindo e que se tornam suas tendências e que lhe fazem predispostos a passar determinadas situações nas encarnações. Entendi. Certo? Vamos lá. Prováveis cônjuges... É impressão minha, eu estou ouvindo... Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Tem horas que parece que fica baixo. Prováveis cônjuges e filhos. Né? Aí tem a ver, muitas vezes, lá no nosso planejamento, a gente encontra pessoas, né, que podem estar encarnadas em desdobramento. Vocês já viram isso, né, que nós, ao dormirmos, desdobramos e vamos para as esferas espirituais, aí a gente estuda, encontra pessoas, planeja, trabalha, tem uma vida. Né? Então, muitas vezes, você já encontra essas pessoas e já vão os combinados. Né? Vamos passar essa experiência juntos, vamos ter filhos. Então, já começa esse planejamento, porque o espírito ele se desprende da matéria. No momento que a matéria descansa, ele não precisa estar ali. Então, ele tem essa oportunidade de, inclusive, contribuir com o próprio planejamento dele, né? Esse contato com pessoas. E o projeto espiritual, que é o motivo principal da reencarnação. Né? O que o espírito vai adquirir com essas experiências? Né? Quais os compromissos que eu assumi, né, enquanto espírito? Quais as oportunidades que eu vou gerar ou que vão ter para que eu consiga atingir esse meu objetivo de desenvolvimento, de aprendizado, de adquirir habilidades? E eu escolho as minhas provas, as minhas provinhas? Não, você pode até escolher o gênero da prova, mas o que vai acontecer, porque todo o nosso planejamento, quando ocorre dessa forma, é sempre uma possibilidade. Nunca é algo engessado e estanque. Por quê? Por que a reencarnação não é algo rígido, que você vai ter que fazer exatamente tudo aquilo que... Exatamente. Porque, senão, não existiria o desafio do espírito, né? De suas escolhas. São as nossas escolhas. Nós temos a liberdade de escolher. Né? E o nosso livre-arbítrio nos traz exatamente isso. Eu acho. Eu vou pedir mais uma aguinha. Vamos continuar aqui, vou beber uma aguinha.
tipos de reencarnação. É aquilo que a gente estava falando. Será que é compulsória? Quando o espírito ainda não está apto a fazer uma escolha consciente. E aí pode ser por N motivos mesmo. Primeiro, porque às vezes ele está num estágio de confusão ainda tão grande. Tem espírito que desencarna, não sabe nem que desencarnou. A coisa que a gente mais vê nas reuniões mediúnicas são espíritos que continuam convivendo, presos aqui, né, muito próximos aqui das pessoas da vida que levava, sem a consciência de que desencarnou. Então, um espírito desse não tem a mínima possibilidade sequer de tentar planejar qualquer coisa para ele. Né? Ou alguém vai fazer isso por ele, ou ele vai ser aquele que vai, na hora que a natureza chamar, porque é um processo natural, e reencarnar, nós todos vamos reencarnar, querendo ou não, vai numa dessas possibilidades, certo? Então, é a compulsória. Proposta. Leve em consideração um pouquinho a vontade da gente, né? Mas, assim, muito pouco, viu? Poucos de nós ainda têm condições de fazer alguma consideração, né? Porque a gente ainda está num estágio de aprendizado muito grande, temos muito ainda para entender sobre a reencarnação e da nossa real necessidade, né? Eu sempre digo que se eu fosse... Será que eu tenho maturidade de planejar a minha reencarnação? Para aquilo que eu preciso e não o que eu quero, porque existe uma diferença, né, entre a necessidade real e aquilo que eu desejo. Será que eu, por exemplo, reencarnaria pobre de Maré de Si? Será que eu ia planejar isso? Não, olha o espírito que eu sou. Está precisando passar por essa experiência. Será que eu planejaria uma doença que seria transformadora, mas eu teria que passar por um sofrimento físico muito grande? Então, coisas para pensar até onde nós teríamos essa maturidade de planejar aquilo que é necessário para a gente. Livre, quando o espírito já atingiu um nível de consciência e entendimento das leis naturais. Eu arrisco dizer que eu não sei se tem alguém aqui, por enquanto, a nossa crosta com esse grau de consciência. Só se ele veio, está aqui para cumprir lá uma missão, ajudar alguém, porque eu mesmo não conheço ninguém em torno de mim que esteja nesse nível aí de... claro, pode não ser o caso de vocês, né? Pode ser que vocês já todos planejaram, já pensou? Todos. Ok? Idealização do organismo, né? Então, é aquilo que a gente estava falando. O corpo será idealizado a partir das necessidades evolutivas do espírito, conforme suas escolhas e provas, assumidas e ou necessárias. Aquelas que eu assumi, que eu tive condição de dizer, não, eu encaro, ou aquilo que é necessário. Aí eu pergunto, será que na próxima encarnação eu não queria ser mais magrinha, mais altinha, mais bonitinha e tal? Ou será que eu ia realmente planejar aquilo que a minha experiência necessita? O corpo que a minha experiência necessita. Sofre a influência das condições energéticas dos corpos espirituais, reflexo da evolução espiritual. E a gente lembra aqui da aula que a gente falou sobre o perispírito. O que a gente falou com o perispírito? É lá no perispírito que está a nossa mente, o nosso banco de dados, com todas as nossas informações, com todas as nossas experiências. Tudo que a gente é, em essência, está lá. E a gente tem um padrão de frequência vibratório, né, que é justamente um reflexo daquilo que eu sou. Né? Então, os nossos corpos espirituais, eles influenciam, o nosso perispírito influencia diretamente na formação do corpo. Então, quanto melhor eu já... vamos dizer, trabalho os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas condutas, isso vai ser refletido no meu corpo espiritual e, consequentemente, no meu corpo material. Eu dei uma aula vocês vão ter de mundo espiritual, vida espiritual. E existe lá as esferas espirituais. E tem uma esfera, que eu não vou lembrar agora, né? Sem o auxílio do slide, em que fala justamente que as pessoas são muito bonitas, os corpos são muito são bonitos, já reflexo da beleza
interior, né, da essência desse espírito. A beleza, essa essência já se reflete nos corpos. Os corpos não envelhecem, como não precisam passar por esse processo de envelhecimento, são extremamente bonitos, né? São pessoas extremamente luminosas no sentido de, né, de energia, né? É bem interessante, vocês vão ter essa aula. Possibilidades de mudança de padrões através de novas experiências, né? Então, o nosso corpo, ele vai mudando de acordo com a nossa evolução. Ah, como assim? Pense num homem primitivo. Como é que era o corpo de um homem primitivo? Era um corpo mais grosseiro, né? Era um corpo talhado para aquela experiência. Ele vivia, né? Oi? Rústico, exatamente. Por quê? Porque ele tinha condições rústicas. Ele morava numa caverna, ele saía para caçar. A preocupação dele era a sobrevivência, né? Então ele tinha que ser rude, né? Tinha que fugir das feras para não se servir de alimento. Ele só vivia para caçar, reproduzir, puxava uma pelo cabelo, jogava lá na caverna, né? Não tinha uma sociedade estruturada. Então, o corpo dele, o psiquismo dele, era com a complexidade que precisava para aquela experiência. Então, ele não precisava pensar muito, né? Não precisava elaborar tantas coisas como a gente elabora hoje, né? O mundo que a gente vive hoje é dinâmico. Se você pegar a evolução do corpo do homem, como ele vem se desenvolvendo ao longo dos milênios, o nosso corpo é completamente diferente. Hoje eu não preciso caçar, sair correndo para caçar. Eu vou lá no supermercado e vou na seção de congelados. Eu tenho uma casa, eu tenho uma estrutura de sociedade, eu tenho minha complexidade é muito maior do que a de um homem primitivo. E meu corpo foi acompanhando, meu perispírito vai acompanhando. Minha mente, meu psiquismo também vai acompanhando. Certo? Fica claro que a gente vai desenvolvendo de acordo com as nossas necessidades e de acordo com que a gente vai evoluindo, porque tudo evolui. Eu evoluo, o espírito evolui, o corpo que ele vai utilizar evolui, o perispírito dele evolui, o planeta evolui. O planeta evolui. Nosso planeta primitivo não é igual ao planeta que nós temos hoje. Ok? Levantamento das necessidades, das dificuldades orgânicas. Quando existe essa proposta, né, de você escolher vir com um corpo que vai lhe dar, vamos dizer assim, limitações, seja ela qual for, né, às vezes leva um tempo maior para que esse processo aconteça, né, esse planejamento aconteça, né, são as reencarnações ditas especiais, né, e que normalmente tem auxílios de espíritos técnicos, né, porque existe, né, tecnologia no mundo espiritual. Existem geneticistas no mundo espiritual. Existem pessoas que trabalham na melhoria, inclusive, dos corpos, né? Tudo aquilo que nós aprendemos aqui, aplicamos aqui, é já um reflexo, vamos dizer, uma projeção muito ainda rudimentar do que existe no mundo espiritual, inclusive a tecnologia, né? Solidariedade dos amigos, né? Essa é uma coisa interessante. No momento da reencarnação, se nas esferas onde reina a afeição, se está nas esferas que reina a afeição, os espíritos que o amam o acompanham até o último momento, encorajando e frequentemente o seguem durante a vida. E lá em nosso lar tem exatamente isso. Quando ela vai no momento de reencarnar, os amigos vão junto, tem aquela tristeza, parecendo que está se despedindo como morre, né? Como a gente morre aqui, que a mesma tristeza foi o fato de reencarnar, né? Então, você tem os amigos que você pode contar, que muitas vezes ajudam você no planejamento, né? Combinam de vir juntos, podem vir, né? Então, são os espíritos que ajudaram no planejamento, ou amigos e familiares, encarnados e desencarnados. Por que encarnados? No momento do desdobramento, ok? Nessa experiência, a gente pode estar conversando com os desencarnados e planejando aí, se ajudando. Contato fluídico com os pais. É a aproximação dos futuros pais, estabelecendo um contato mais íntimo a partir de escolhas antes da fecundação. E é o que acontece aí com você. Sua filha disse o quê? Que estava ali na filhinha e que escolheu você.
ela já tinha se aproximado de você, ela sabia quem era você, ela sabia a energia que estava em torno de você, ela sabia a casa que ela ia. Olha um exemplo de um espírito que teve um planejamento e que sabia exatamente para onde vinha. Eu moro hoje, quem escolheu foi ela. Pois é. Eu tinha visto várias casas quando eu estava escolhendo, e ela falou assim, eu quero essa. E eu rodei todas e não consegui encontrar nenhum outro lugar que afeiçoasse ela como esse. Ai, que bacana. Então, a escolha também foi dela. Então, para você ver, então esse contato ele começa muito antes da fecundação, muitas vezes, viu? Não é regra geral, viu? Tem vezes que não. Tem vezes que é aquela coisa mais compulsória, mas você não tem muito planejamento. Deixa eu botar para aqui minha aguinha. Mas teve uma aluna, eu estava dando aula sobre esse mesmo tema, acho que uns 4 semestres atrás, que era presencial aí, antes da confusão aí da pandemia. E ela contou que ela sonhou que vinha uma pessoa, era um jovem, que dizia assim para ela, disse, olha, você vai ser minha mãe. Aí ela disse, como assim? Eu não estou nem pensando, falando com ele. Ela dormindo, né, desdobrada. Ele disse, como assim? Eu disse, não, eu vou ser seu filho. Você vai ficar grávida e eu vou ser seu filho. Mas eu não vou ter essa aparência, minha aparência vai ser diferente. Né? E ela conversou com ele um tempo, né? Eu não me lembro exatamente toda a conversa dela, e ela disse que acordou. E ele disse assim, levou aquela sonho, que sonho estranho, né? Eu não estou nem pensando, não está nem nos meus planos ficar grávida, e não. Meses depois, ela ficou grávida. Aí ela disse que foi lembrando tudo o que que o filho dela veio. Então, ele veio nesse contato anterior mesmo, da mesma forma que a sua filha. Né? Qual é o objetivo disso? A preparação da nova existência. Né? É muito melhor você preparar o terreno, saber onde você vai pisar, o que você vai fazer, o que você vai ver, do que chegar de supetão, cheguei. Né? É muito mais fácil. Lembrando que não é regra. Espíritos com propósitos e necessidades compatíveis para o processo educativo. Muitos desses espíritos reencarnam juntos para se auxiliarem nesse processo. Eles têm experiências similares a passar, então combinam de virem juntos. Podem ser espíritos com relações de afetos e desafetos. Não é só flores. Aliás, vocês viram, né, em reencarnação como processo educativo, que as famílias são um grande laboratório para essas experiências, porque tem os laços de família, os laços de sangue, os laços do amor, que muitas vezes ajudam a resolver esses desafetos. Né? Vez que outra não conseguem, não dão conta. Né? Aí vão embora. Tem aquelas famílias que parece que só nasceu, todo mundo foi para um canto, não convive, acontece. Né? Tem pessoas que beiram tragédias porque não deram realmente conta, né, de transformar esse sentimento. Né? Tem também como objetivo a harmonização. Né? Tipo assim, já vim, já conheço, já se harmoniza com a pessoa, já tem um contato. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Aqui a gente costuma dizer, quando ninguém pergunta porque está muito ruim, é porque está muito bom. Hã? O que não está entendendo nada. Ligação do espírito à matéria. Vamos lá. Em que momento a alma se une ao corpo? Isso é a pergunta lá do Livro dos Espíritos, era a pergunta 340, questão 344. Olha a resposta. A união começa na concepção, mas só se completa pela ocasião do nascimento. Aqui ele está falando da união. Né? Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar um certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. É como assim, o espírito está ali esperando. Né? Estou ali na fila, estou esperando. Esse aqui até já está combinadinho, sabe? Que aquela barriga é dele. Pronto, a mãe é dele, é aquela família, está ali. Quando ele se aproxima para iniciar esse processo,
é como se o perispírito dele, energeticamente, né, criasse esse laço que ele chama fluídico, que ele faz a ligação. Certo? Aí ele se conecta. E aí já começa ali a trabalhar, né, aquela divisão celular, a formação daquele corpo. Né? E a cada vez, quanto mais esse corpo vai se desenvolvendo, esse laço vai diminuindo e ele vai se acoplando cada vez mais, cada vez mais. E ele se completa exatamente quando a criança nasce. Ok? Aí você tem a atuação do perispírito, do espírito que está encarnando ali, atuando nesse corpo. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre o modelo organizador biológico, como é chamado o perispírito, por Hernani Guimarães. Pronto. Uma coisa interessante. Quando nós desencarnamos, eu estou adulta aqui. Tânia desencarnou, vai desencarnar amanhã. Eu não quero, não, mas vamos lá. Tânia vai desencarnar amanhã, para não desencarnar nenhum de vocês aí. Como é que vai ser a aparência do meu perispírito? Bom, se tiver um pensamento muito denso, um conjunto de pensamentos densos, atitudes de uma frequência mais baixa, digamos assim, pode ser que o perispírito venha maior, não sei, é uma suposição. Porque ele não necessariamente o tamanho do perispírito é o tamanho do seu corpo carnal. Pelo menos eu acho que foi isso que eu li no livro de André Luiz, ou de Missionário da Luz. Posso estar enganado. Pode. Não, é isso. A gente viu em alguma aula aqui, não sei se você estava, que falaram isso, que acho que eu perguntei alguma coisa, eu não lembro, que falou que é a mesma física, mas um pouco maior? Na verdade, o perispírito tem a mesma forma. Se eu desencarno com um corpo adulto, o meu perispírito vai ser, se é um pouquinho maior, eu não saberia lhe dizer o menor, mas, a princípio, é a mesma estrutura total, de altura, né, gordinha, assim. O seu perispírito vai ser exatamente como é o seu corpo físico. Quer saber como é que é o seu perispírito? Olhe para o seu corpo. Então, essa é a forma. Então, eu vou desencarnar com o perispírito num formato adulto, se eu desencarnar adulta. Se eu for criança, vai ser um perispírito no tamanho perispírito de uma criança. É que eu sempre imaginei que o espírito não tivesse um tamanho. Por exemplo, a criança teria um espírito do tamanho de um adulto e isso fosse... Mas não é o espírito que a gente está falando. O espírito a gente não O sabe nem que perispírito, tamanho né? é, o que é, O como é. perispírito, né? A gente não sabe. Eu estou falando do perispírito. É. Do corpo espiritual que Ou envolve seja, o espírito. ou seja, então seria um bebezinho pequenininho e assim vai. Como? Se é um bebezinho, é pequenininho e O ele perispírito dele, os cadáveres, está como bebezinho, pequenininho. Certo? Porque esse perispírito ele vai se desenvolvendo de novo, né, à medida que o corpo... Exatamente. Por que acontece com a redução que a gente está falando? Eu ia falar justamente isso, quando ocorreu o processo de... Redução? Ocorre o processo de redução. Ele tem um espírito que a forma espiritual dele é imensa, mas ele vai se reduzindo, até chegar à forma de feto, né? Isso. Vamos lá. É esse aqui. Redução perispiritual. Regressão do corpo espiritual até a forma fetal por uma redução dos espaços intramoleculares. Existem espaços intramoleculares de um corpo muito sutilizado, né, de uma matéria muito menos densa. Lembra que a gente fala aqui, o perispírito é matéria, é formado de matéria. A mesma matéria que é o nosso corpo, porém, muito sutilizado. É dito a quinta essência da matéria, que a gente não consegue perceber, né, muito, muito, muito sutil mesmo. Então, através de uma prostração de forças vão atuar aí sobre esse perispírito, vão fazer a redução dele, né, e reduzir esses espaços entre as moléculas. Certo? É o que a gente chama de prostração de forças. Certo? Essa prostração de força é produzida pela energia do próprio embrião que está em formação, a parte biológica que está ali formando. Tem também a influência da mãe, o próprio magnetismo, a energia, né,
gerada pela mãe, que vai contribuir para essa redução perispiritual, né? E para que ele possa se acoplar a um tamanho de um corpo que está em desenvolvimento. Tá? E, nesse momento, aumenta muito o intercâmbio fluídico com a mãe. Né? Por isso que essa relação da mãe e o filho é realmente muito intensa. Né? Porque essa troca o tempo inteiro. Imagine que você vai gerar um ser dentro de você, um espírito, que já tem suas vontades, porque tem até um livro que chama Nossos Filhos São Espíritos, a gente esquece, que são crianças, né, que são um livro de páginas em brancos agora, mas elas não são páginas em brancos, ele já traz uma experiência, né? Traz vontades. Aí eu fico pensando naqueles desejos loucos de comer algo que a mãe... Às vezes uma coisa que a gente nem gosta, né? Comigo aconteceu isso, né? De coisas, pensamentos. Quer dizer, a mãe vira realmente um turbilhão de emoções, né? De desejos, de vontades durante a gestação. Né? E até onde já não é influência desse espírito, né? Que está ali também com suas vontades. Formação do feto e modelagem. O reencarnante, nesta fase, está criando um campo magnético que vai atuar como molde onde as células físicas vão se ajustando. Então, o nosso perispírito, nós temos, né, esse campo magnético. Né? E eu achei bem interessante que teve numa literatura que eu li e que deu exemplo como se você jogasse uma limalha, né? E viesse com um imã e fosse dando as formas, elas vão se juntando. Né? Então, que o nosso perispírito ele tem essa força magnética, ele forma esse campo que vai ajudando a modelar e conter ali e ajudar na formação das células do corpo. Né? É o perispírito. Influência do perispírito no padrão hereditário, conforme as necessidades do espírito. Quanto mais evoluído for o espírito, quanto mais ele já soubesse utilizar das habilidades dele, do conhecimento dele, maior influência para alterar o perispírito, o corpo ele vai ter. Muitas vezes tem espíritos que já estão num padrão evolutivo mais elevado um pouquinho, em que eles mudam alguma característica por entender que aquela característica vai atrapalhar o propósito dele. Né? Ele recebe a carga genética da mãe, do pai, e diz, poxa, isso aqui para mim não vai contribuir, não. Para a minha formação, para o meu desenvolvimento. Então, ele altera isso, ele consegue alterar. Mas para quem já sabe fazer isso, para quem já tem condições de fazer isso. MOB é um modelo organizador biológico, né? Que ele serve como molde, está dizendo modelo organizador biológico. Né? O perispírito é uma forma, como se fosse a forma do nosso corpo, que está em formação. O espírito ligado ao embrião vai perdendo a consciência de seus conteúdos diversos à medida em que se aproxima o nascimento. Aí tem uma questão espiritual do tipo... Eu não tenho, vocês viram no processo de reencarnação como processo educativo, que as lembranças das vidas passadas, muitas vezes, não vão trazer muitos benefícios. Né? Porque a gente fica achando, primeiro, que teve reencarnação de princesa, de príncipe, de pessoas, e, na realidade, se a gente for dar um mergulho lá para trás, a gente não foi boa coisa, muitas vezes. A maioria das vezes. Lembre-se que nós saímos do primitivo à barbárie, passamos pela barbárie, chegamos e nós vivemos lá. Então, nós jogamos nas mesmas regras naquela época. Então, não há necessidade. Outra coisa, essas lembranças trazem prejuízos, muitas vezes, no próprio propósito do espírito. Né? Porque, às vezes, eu posso estar com uma relação muito difícil com uma pessoa, passar por vários processos e eu preciso me desvencilhar disso. E se eu ficar lembrando o que todo mundo fez comigo, eu não vou sair do lugar. Fica difícil. Né? Então, esse é um propósito. E existe uma questão biológica também. Quando o nosso corpo está se formando, e quanto mais o espírito vai se acoplando a ele, certo? Eu estou tendo uma formação de um novo cérebro, um novo córtex, que é esse equipamento que vai fazer com que eu esteja nesse mundo, nessa experiência aqui, e perceba a minha realidade, a partir dos meus sentidos,
né? E o nosso cérebro capta isso, codifica isso, essas experiências, e isso vai ser armazenado lá na nossa mente, no perispírito. Só que isso pertence aqui, ó. Então, quanto mais ele estiver já no plano material, ele vai estar acessando mais a consciência dele, que é essa que está aqui no nosso cérebro, essa imediata, e não a que está lá no perispírito, que faz parte do nosso inconsciente. Então, tem 2 fatores aí. Propósitos e a questão biológica mesmo. Por isso que a gente fala que é um processo biológico, né? A reencarnação é um processo espiritual, ele é biológico. Transformações do corpo astral. Aí aqui é só para a gente fechar o que a gente estava falando. Durante o processamento da reencarnação, o perispírito sofre alterações para adequar-se ao corpo físico, tanto pela natureza mais densa deste, que é o corpo físico, né? Quanto ao novo meio ambiente a que estará sujeito. As mudanças no corpo espiritual decorrem principalmente face às novas necessidades de alimentação, sexo e atração gravitacional. Vamos pensar assim. O perispírito quando nós desencarnamos, nós vamos para uma esfera espiritual, onde essas relações são diferentes. As esferas espirituais, as várias, diversas que nós vamos conhecer, que nós vamos transitar, tem vários tipos de alimentação, que não é essa alimentação mais densa que alimenta o corpo material, que se alimenta de uma outra forma. Né? A gravidade é completamente diferente. Eu tenho um corpo menos denso, eu estou numa esfera que não tem essa mesma gravidade da crosta. Né? Então, ele está lá todo adaptado. Eu desencarnei, estou todo adaptado para viver lá, da mesma forma que eu estou adaptado para viver aqui. Quando eu tenho que voltar, eu preciso trabalhar esse perispírito de novo, né, para que ele consiga se acoplar ali e passar aqui por essa experiência. Por isso as transformações. Tem a ver com o próprio local, tem a ver com a pessoa, né, o espírito, tem a ver com o espírito, como a densidade desse perispírito vai depender muito do espírito, do estado evolutivo dele, e do local que ele vai encarnar também, e nas condições em que ele vai precisar se adaptar. Ok? Transformações no corpo astral. Ainda. Então, quais são as alterações necessárias? Por que elas são necessárias, né? A natureza tem a ver com a natureza do seu processo de aprendizado. Então, essas alterações vão acontecer, a gente já viu. Isso pode acontecer até na hora de fazer no corpo físico mesmo. Ver se ela vai ter alguma limitação, não vai ter. E seja lá qual for a sua experiência, né? Tem que ter essa transformação para adequar ao corpo material, que é mais denso. Certo? Então, ela tem que se adaptar. Adequação para a alimentação, o gênero que eu vou encarnar, masculino, feminino, né? E atração gravitacional. Certo? Precisa ter essa transformação, que é a redução do próprio perispírito, para haver esse entrelaçamento ao corpo físico. Surgimento do duplo etérico, né? Isso acontece durante esse processo de formação, né, do corpo, novo corpo. O duplo etérico também está sendo formado, que é aquele nosso corpo energético, aquela nossa bateria, né, que é o que carrega, vamos dizer assim, alimenta o corpo, tanto o corpo espiritual quanto o corpo material. E vinculação através do cordão de prata, que é esses fios energéticos, né, que nos unem, que nos mantém conectados, a conexão entre o corpo físico e o corpo espiritual. Aqui está a imagem, que é mais conhecida do fio de prata, como se fosse um fiozinho. Mas, na realidade, não é um fio energético assim somente. Vamos lembrar que o perispírito está acoplado no nosso corpo, no nosso organismo, molécula a molécula, célula a célula. Está entrelaçado. Quando o perispírito sai em desdobramento, se você ver, são vários fiozinhos, são várias ligações energéticas, né? Porque se ele está molécula a molécula. Aí, à medida que ele vai se afastando, dá essa sensação de ser um fio,
Mas, na realidade, não é um único, são várias ligações energéticas que os dois corpos têm entre um e outro, certo? É um cordão fluídico também, da mesma matéria do perispírito, né? É o mesmo. É um elemento híbrido, biológico e etérico. E mantém-se ligado ao corpo físico e ao corpo astral, perispírito, durante os desdobramentos. É assim que no plano espiritual se sabe quem está encarnado e desencarnado. Quem está desencarnado já não possui essa ligação, porque ela se rompe com a morte do corpo físico. Certo? Então, você sabe quem está encarnado. Mas no caso das pessoas que se suicidam, tipo, interrompem a vida brevemente e esse cordão continua ligado, ela continua ligada ao corpo, porque eu não sei se foi alguma palestra aqui mesmo que eu ouvi, que ela fica conectada ao corpo até romper essa ligação durante anos. Aí depois que interrompe essa ligação, aí sim ela fica livre no plano espiritual. O cordão de prata, no caso, estou me referindo. O cordão de prata ele se rompe no momento da morte do corpo físico. Na morte do corpo físico, ele se rompe. O que acontece, às vezes, em casos de suicídio, que talvez tenha sido isso que você viu, é que, por exemplo, nós temos um corpo energético que é o duplo etérico, certo? Ele vem carregado com X de energia para, sei lá, viver 80 anos. Isso pode variar, pode aumentar, pode diminuir, depende de como você conduzir sua vida e cuidar do seu corpo físico. Porque o que você cuida do corpo físico reflete lá, né? Quando existem essas mortes assim muito brutas, suicídio de pessoas mais jovens e tudo, esse corpo energético ainda está ali. Ele fica um tempo, mas não é anos assim, certo? Ele fica ainda um tempo, ele leva um tempo para se desfazer. Mas o duplo etérico, assim como o cordão de prata, eles são corpos, são estruturas que deixam de existir com a morte do corpo físico. Viu? Pronto. Adaptação à vida. Eu vou acabar a aula antes, viu? Porque o pessoal não está fazendo quase pergunta. É? Hã? Obrigada. É bom saber. Depois eu vou levar bronca. Você não administrou bem o tempo. Bom, e aí, gente, nasci. Tudo bem, passei esse processo todo. Existe uma coisa que é se adaptar à vida nova, né? Vocês já pararam para imaginar? Hã? Já acorda apanhando, né? Já chega apanhando, pá, na bundinha, né? Para chorar. Mas pense, a gente chegou. Analise que você já passou várias experiências. Você nasceu. Você era totalmente dependente de pai e mãe. Porque se não te der... Nós, né, somos uma espécie que se não tiver um pai e uma mãe para cuidar, alguém para cuidar, a gente morre. A gente não consegue se alimentar, a gente não consegue se vestir, a gente não tem. Não é como os animais, né, que já nasce, sai andando, já vai se virando. Nós somos totalmente dependentes. Ó, que aprendizado é esse, né? Voltar tudo de novo para estacar zero e ser totalmente dependente novamente. Aí você passa a vida inteira ali, ó. Aí criança, a relação com a mãe, vem crescendo, vai para a escola, primeira escola. Pense aí, toda essa adaptação. Aí você vai na infância, né, vai a puberdade, adolescência, imagine, tudo de novo. Você vai ter que aprender a falar de novo. Você vai ter que aprender a andar de novo. Você vai ter que aprender a andar, comer sozinho de novo. Você vai ter que aprender uma profissão, tudo de novo. Vai ter que ir para a escola, tudo. Pense. Porque que experiência é essa para esse espírito, né? A união do espírito ao corpo material só se completa por ocasião do nascimento, certo? O momento da encarnação é acompanhado de uma perturbação semelhante àquela que tem lugar na desencarnação, muito maior e, sobretudo, mais longa. Na morte, o espírito sai da escravidão e no nascimento entra nela. Aí, na terça-feira,
foi Cídio que deu essa aula, né? E eu estava aqui. Aí um aluno fez, poxa, como escravidão? Eu passo o tempo todo dizendo que a reencarnação, uma oportunidade de aprendizado, não quer dizer que eu sou um escravo, aí vamos esclarecer, escravidão no corpo material, eu estou preso num corpo material. Não é que a vida que você está levando é uma escravidão. E aí, quando você desencarna, o espírito se livra, né? Está livre desse corpo material, que para ele não deixa de ser uma prisão que contém ele ali. Certo? Mas a reencarnação é a experiência, sim, necessária. Né? E eu achei muito interessante quando ele falou isso. Né? E por que é uma perturbação maior? Porque o espírito, muitas vezes, tem consciência do que ele vai encarar, ele vai ter que fazer tudo isso. E, mesmo assim, que ele tenha conseguido planejar, ele sabe que são possibilidades, que o livre-arbítrio do outro também pode mudar o que ele planejou, concorda? O livre-arbítrio do outro. Eu posso ter combinado que iria casar com você. Seu nome? Adriano. No Adriano, lá a gente se apaixonado, combinou que nós viríamos nessa encarnação como marido e mulher, e construiríamos a nossa família, seríamos felizes para sempre. Mas chegou aqui na Terra, ele encarnou e se apaixonou por Aidil. E eu sobrei. Não mudou todo o meu planejamento? É o livre-arbítrio dele. Entenda por que são sempre possibilidades, né? Nunca algo estanque, né? Engessado. Com a puberdade se completa a reencarnação. O espírito se é a senhora do seu próprio corpo. E aí, ser a senhora da reencarnação tem a ver muito com a questão psíquica mesmo. É quando ele se entende, se apropria da vida dele, diz assim, tipo assim, cheguei. Agora o espírito que eu sou, cheguei. Já não estou tão... Não está um pé lá, não está um pé cá. Já estou mais liberto das vontades dos meus pais, da forma deles serem, de pensar. Eu estou chegando com a forma que eu sou, como eu penso. É uma idade, normalmente, de muitos conflitos, né, entre a puberdade, justamente por isso. É o espírito chegando e se assenhorando dele, da vida dele. E aí isso gera muitos conflitos, às vezes, com os pais. E a gente não consegue entender, né? Porque fica dizendo, a menina é rebelde, não sei o quê. Não. Ali é um ser que já tem vontade própria, que já traz as experiências dele, né? Já tem opiniões formadas. Né? E, cada vez mais, esses espíritos que estão encarnando vêm com isso muito mais forte. Cada vez mais. Eu digo que, na minha época, a gente era besta. Quando eu vejo hoje as crianças, o que fazem, como falam, como se portam, elas já trazem uma maturidade que eu estava brincando de boneca ainda. É impressionante. Responsabilidade e independência em relação à última encarnação e aos pais. É como se eles estivessem se libertando. Já foi, ficou para lá, minha vida. Meus pais até aqui chegaram, agora eu quero andar com as minhas perninhas. Eu quero viver as minhas experiências. A gente vai fazer alguma dinâmica, mas eu vou terminar no horário. Influência da... Gente, vocês não sabem. Depois eu vou contar um segredo para vocês aqui no final, quando não estiver mais gravando a aula. A influência do grau de evolução, entendimento e conhecimento dos processos reencarnatórios. Alguém aqui discorda que quanto mais conhecimento eu tenho, mais fácil é de conduzir qualquer processo? Por que a nossa reencarnação não seria a mesma coisa? Então, quanto mais conhecimento, quanto eu mais evoluo, quanto mais eu cresço, quanto mais eu entendo como me utilizar das habilidades que eu já adquiri, quanto melhor eu vou me relacionando na minha sociedade, com as pessoas, com a família, quanto mais eu vou aprendendo, né, mais eu consigo, né, influenciar no meu processo reencarnatório. Aqui o microfone. Adenauer diz, por isso que a Adenauer diz, capacite-se. Quando chegar a oportunidade, você já está preparado. Exatamente. E aí a gente entra de novo pelo processo educativo. O que você quer para você? Minha vida espiritual. Não espere desencarnar. Já comece aqui. Porque o que você aprender aqui, você já leva lá. Você já chega com um passo à frente. E aí, quando você voltar, você já volta mais habilitado, porque você ainda vai continuar seu aprendizado lá. Então, a gente começa o nosso planejamento. Por isso que eu digo que é uma constante. Eu já começo a planejar aqui.
O que eu quero? Quando eu desencarnar, eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? Eu quero estudar. Quando eu voltar, eu quero voltar para onde? Então, começar a pensar na reencarnação como algo, um processo que você pode influenciar. E essa influência sua está diretamente ligada com as experiências que você vai viver aqui. Como você vai conduzir essas experiências? Como você vai conduzir suas relações? Como você vai conduzir sua vida profissional, a sua vida familiar? Tudo tem a ver. Isso tudo vai te levar exatamente na esfera espiritual que está compatível com suas ações, com o que você é, com a sua essência. Então, se eu quero mudar algumas coisas, eu tenho que começar a mudar agora. Eu começo a planejar agora. Padrão vibratório em que se encontra enquanto desencarnado. A gente acabou de falar. Você quer saber qual é a vida que você vai ter quando desencarnar? Olhe para a vida que você está tendo. Você não vai. Se você tem uma caminhada onde você, apesar de toda a ignorância que nós temos ainda sobre a vida, sobre nós mesmos, mas a gente tem uma caminhada onde a gente busca a melhoria, onde a gente busca com autoconhecimento, onde a gente busca melhorar nossas relações, melhorar nossos pensamentos, eu vou estar me sintonizando com pessoas e lugares que tenham a ver com isso. Agora, eu passo uma vida inteira, né, cultivando maus pensamentos, dificuldades, tristezas, gerando desafetos, né? E tantas outras coisas, aonde eu vou me encontrar, com quem eu vou estar. E essa questão das afinidades, gente, desse padrão vibratório, sentimentos, pensamentos, eles emitem frequências. Tem uma escala de frequência de sentimentos. Se vocês entrarem na internet, vocês vão ver como vibram esses sentimentos, as frequências. Isso, então, é fundamental, porque isso a gente vivencia aqui. Não precisa desencarnar para perceber as afinidades. Olhe com quem você se relaciona, os lugares que você anda, que você vai entender direitinho quais são suas afinidades. Em relação às pessoas que oscilam muito, são muito voláteis, tem caráter mais bipolar em relação a pensamentos e ideias. Quando desencarna, por exemplo, quanto maior a luz, maior a sombra, não é verdade? Ou estou errado? Eu não saberia lhe dizer se a relação é exatamente essa. Porque eu escutei, acho que foi aqui mesmo essa frase, quanto maior a luz, maior a sua sombra. Então, um espírito mais iluminado, mais evoluído, quanto maior o grau de evolução espiritual dele, maior é a sombra. Ele tem que saber administrar isso para não deixar a sombra tomar conta da luz dele. Aí, pessoas que têm esse caráter bipolar, como se aplicaria isso? Por exemplo, uma pessoa tá encarnada aqui agora, mas ela é muito bipolar. Tem um transtorno bipolar. Ela tá sempre transitaria entre colunas espirituais diferentes quando desencarnasse, é isso? Você quer saber? Eu padrão sou uma pessoa energético, que oscila, frequencial. Eu oscilo muito, né? Aí depende muito. Esse padrão, ele é bipolar porque é uma questão física mesmo, né? É uma questão patológica mesmo, é uma questão. Certo? Outra coisa, às vezes, são as influências, né, que elas podem sofrer nos processos ditos obsessivos, né, que a gente enxerga mais dessa forma. Mas sempre tem a ver com o padrão dela. Eu sempre digo o seguinte, vocês vão ter aula de obsessão, e isso vai ser bem legal você levar essa pergunta para lá nessa aula. Porque todos os processos obsessivos têm a ver relações exatamente conosco. Tem a ver comigo. Eu me conecto com aquilo que eu estou emanando. Né? Um espírito ele só consegue se afinizar com você, se conectar com você, se vocês tiverem a mesma faixa de frequência. Né? E nós temos tudo isso dentro de nós. Né? A gente vai ver que se nós vivemos várias vidas, fizemos várias coisas, então dentro de nós temos o amor, nós temos o ódio, nós temos a raiva, a gente tem a inveja, a gente tem a bondade, a gente tem tudo isso dentro da gente. O que você está alimentando é o que você tem que perceber. O que é que eu estou alimentando dentro de mim? Isso vai estabelecer minhas conexões, vai estabelecer minha frequência, esse meu padrão de vibração e, consequentemente, é para onde eu vou quando eu desencarnar. Certo? Agora, oi? Sim.
Essa questão de sintonia, vocês vão ver muito em mediunidade, na aula de mediunidade, de médiums, obsessão e desobsessão, a gente vai falar muito em sintonia, em como você se sintoniza na mesma frequência, é como rádio, né? A gente está falando da frequência de rádio. Se você quer pegar uma rádio para você ouvir, por exemplo, música clássica, você vai lá numa frequência, música clássica. Se você quer ver um pagodinho, você vai em outra estação e você vai ter um receptor, você vai ter um emissor e um receptor. E nós somos ambas as coisas, emissores e receptores, né? Seu desejo, aí é a questão 267, né? Seu desejo pode ter influência, dependendo da intenção. Pode fazê-lo na sua vida material, porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Ah, ele pode influenciar aí? Pode. Se ele tiver nos desdobramentos, como a gente falou, né, a gente pode estar se encontrando, influenciando aí nesse planejamento, combinando com pessoas, vendo o que é preciso fazer, inclusive aqui, às vezes, né, para dar uma ajudinha na hora que desencarnar. Então, o espírito ele tem essa liberdade, né, ele não fica só preso aqui. Então, ele pode também estar pensando nesse planejamento enquanto encarnado. Aí a influência do pensamento do reencarno, a gente acabou de falar isso agora, né? Pensamentos e sentimentos. Padrão de pensamentos em relação à oportunidade da reencarnação. Isso é interessante pensar que, sim, você vai reencarnar, você sabe que vai ter... Mas como está você em relação a isso? Você está conseguindo receber isso como uma oportunidade mesmo? Você está se lamentando por isso? Acha que é ruim? Como é que é isso? Porque isso influencia, né? É a mesma coisa, você vai fazer algo na sua vida, vai projetar, seja um trabalho, seja uma relação. Se você já vai partindo por, né, algo que não está legal para você, não é uma coisa que você internalizou, isso influencia muito né, no como vai ser o desenrolar, né, dessa sua experiência. Sintonia e vibração é aquilo que a gente acabou de falar aí, ó, as frequências, né, que a gente emana, as vibrações que a gente emana, com o que a gente se conecta, tem a ver com conosco. Né? Então, não adianta, a responsabilidade de tudo que acontece em nossa vida, de fato, é nossa. Isso a gente vai ouvir na ULI, do 1º ao 10º ciclo. Potencialização ou atenuação de eventuais provas e expiações pelo entendimento e pensamento. Esse seu padrão de pensamentos, de sentimentos, também contribui muito, porque você pode... vir preparado para determinadas provas. E você pode mudar isso pelo livre-arbítrio, pela mudança da forma de pensar, pela mudança na forma de agir. Vai chegar um momento que você não vai precisar passar mais por aquela experiência, porque a experiência ela vai servir apenas para o seu aprendizado. Se você já aprendeu de uma outra forma, por que você vai passar por aquilo? Então, muitas vezes... essa prova é eliminada, não é necessidade mais, porque você já internalizou, você já apreendeu, de fato, né, aquela experiência. Vamos interagir, né? Vamos interagir. Me ajudem no tempo. É mole. Vou ajudar. Eu li um livro que eram os próprios desencarnados contando como foi a vida encarnada. E aí tinha um senhor, não lembro a idade, mas acho que uns 80 anos, ele falando que, enquanto encarnado, ele sempre sentia a sensação de ficar cego. Ele tinha essa sensação sempre. Ele era uma pessoa muito boa, assim, boa, caridosa, boa com ele mesmo, enfim. Ele desencarnou. E aí ele conversou, falou isso com os espíritos, né? E eles falaram que realmente seria uma provação dele, né, ser cego, mas que não precisou ele passar por isso, justamente por tudo que ele fez na vida encarnada. Sim, sim. Então você pode mudar a qualquer momento isso, certo? Então a responsabilidade é nossa, ruim. Eu não posso botar a culpa mais ninguém, né? Porque é bom a gente achar alguém, né, para culpar, dizer, eu estou passando por isso porque fulano fez isso, ciclana, né? Mas a gente está trazendo aqui a responsabilidade. Mas, por um outro lado, é bom demais saber que o poder
da mudança é nosso. É nosso, está na nossa mão. É só a gente aprender, né? E, às vezes, ter a humildade de entender, né? Que precisa dessa mudança, que precisa alterar algo dentro de nós, né? Aí, lá na questão 258, os espíritos dizem: ele, espírito próprio, escolhe o gênero de provas que quer suportar. É nisso que consiste o livre-arbítrio. Lembra que eu falei que você pode até escolher o gênero, né? Mas você não sabe a história, você não sabe. Ah, então eu sei exatamente, todo mundo sabe exatamente a historinha que vai viver? Não. Sabe que vai ter tal experiência em tal dimensão da vida. Na dimensão familiar, na dimensão financeira, na dimensão profissional, sabe? Mas o que vai acontecer mesmo, ele não sabe. Então, isso também é algo que assusta reencarnar. Você sabe parcialmente o que vai acontecer com você. Não há uma encarnação igual a outra, como a gente falou. A cada nova existência, o espírito dá um passo no caminho do progresso. É aquilo que ela falou, a gente está sempre crescendo, conhecendo, aprendendo, adquirindo novas habilidades. Mesmo que eu ande com passinhos mais lentos, mas eu vou estar aprendendo. E aí, cada espírito, no seu tempo, vai chegar lá. Vai chegar lá. Cada espírito com sua própria história. O processo evolutivo de cada um é individual, pertence a cada um, a experiência de cada um, né? O que vale para a Tânia não vale para a Marie, né? O que vale para a Marie não vale para... Diga seu nome de novo. Aidil. Eu não vou. A Lídia, Aidil. E assim, sucessivamente, eu vou parar por aqui, porque eu não lembro o nome mesmo, vai ficar feio. Então, em suma... Não é. São experiências diferentes, conhecimentos diferentes, habilidades adquiridas diferentes. Cada um armazenou e processou de forma diferente. Então, a mesma situação, para cada um de nós, vai ser interpretada de uma forma diferente. Então, cada um com a sua história. Isso faz parte do nosso processo educativo, né, evolutivo. Mesmo repetindo as escolhas, passamos por diferentes provas, é aquilo que a gente estava falando. Eu posso ter feito a mesma escolha, mas eu vou passar por provas diferentes para poder me... eu não aprendi desse jeito, a gente vai te colocar de outra forma, para ter o mesmo aprendizado. Não aprendeu? Na próxima você vai aprender de outra forma. E aí a gente vai mudando. E é possível ficar vivenciando as coisas e não aprender nada? É possível. A gente tem pessoas aqui que passam uma vida ouvindo a mesma coisa, não adquire nada, não aprende. Parece que não aprende. Né? Então, é possível. É possível. É possível eu viver a mesma experiência e adquirir coisas diferentes? É possível? É. Quer ver um exemplo? Tem uns 5 anos que eu trabalho no básico. Eu já vi essa aula e já dei essa aula algumas vezes. Toda vez que eu entro para assistir a mesma aula, mesmo sendo o mesmo facilitador do semestre que passou, eu aprendo algo diferente. Mas o que é esse algo diferente? É algo que eu já mudei dentro de mim. Eu já entendi, então eu já venho com outro olhar, porque meu aprendizado já foi diferente, meu conteúdo já é diferente. Então, eu já fiz os 10 ciclos da ULI. Quando eu chego aqui e falo sobre reencarnação como um processo educativo, né, com o mesmo olhar de quando eu entrei e sentei na cadeira, no básico, para aprender. Que, aliás, eu saí daqui sem entender muita coisa, viu? Foi cheio, com mais dúvidas do que com certezas, né? Tá bom? E ainda tenho muita dúvida, viu? Vou confessar aí para vocês que tem muita coisa para aprender. Vai. Não tem. A gente na verdade, somos eternos aprendizes. Tem horas que somos mestres para determinadas coisas, mas eternos aprendizes. Né? E aí eu deixo essa frase, né, que eu acho assim, bem bacana, de Chico Xavier, que é assim: nasceste no lar que precisavas, vestistes o corpo físico que merecias, mora onde melhor Deus te propiciou, de acordo com teu adiantamento. Possui os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades. Nem mais,
nem menos, mas os justos para as tuas lutas terrenas. Teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são almas que atraístes com a tua própria afinidade. Portanto, o teu destino está constantemente sob o teu controle. Certo? Eu deixo essa frase para vocês. Dá. Dá, já fiquei assim, dá. Então, que a gente aprenda, desde já, a planejar nosso próximo passo, né? A nossa próxima oportunidade, viu? Eu queria agradecer vocês por terem me ouvido. Quero saber se vocês têm mais alguma coisa que gostariam de colocar, de falar, de perguntar ainda, né? Vocês têm meia hora? Não, Marie, que coisa. Eu queria tanto aquela plaquinha de 10 minutos que eu fico botando... Oi? Não, é 9h20, 25, é. Não, eu não estou tão adiantada assim. Oi. Você falou que quando a pessoa desencarna, Sim. se aqueles que não têm consciência que desencarnaram, eles não são atraídos para nenhum plano. São, mas para as esferas mais densas, porque muito próximos da nossa crosta, que ficam, porque na realidade a dimensão espiritual, ela acontece ao mesmo tempo, né? Todas elas juntas assim. Na verdade não é muito lá e cá, né? Mas eles ficam muito próximos, bem mais próximos da crosta, uma densidade de matéria muito próximo da nossa. E muitos ainda ficam tão ligados aqui que ficam, por exemplo, é muito normal, né? Espíritos, se você vê assim, na mediúnica, dizer, poxa, eu estou lá em casa, eu falo, ninguém me ouve. Né? É tão comum isso. Não sei por que estão me ignorando, porque ele desencarnou e ele fala com as pessoas e ninguém responde. Ou está brigando porque estão vendendo os bens, a vida que ele construiu. Né? Imagine como essa pessoa formulou a vida dela, quais foram os valores dela. Foram tão fortes a questão financeira, as posses, né, das coisas, que ela fica presa ali. Então, eles ficam, desencarnam, estão no mundo espiritual, é o mundo espiritual, né? Mas de esferas bem próximas mesmo, bem